Convidamos, então, o professor Fábio Alves para coordenar a mesa A Visão das Associações Institucionais. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela presença. São 17h15, nós estamos reunidos desde as 9 horas da manhã, um dia longo, interessante, mas cansativo pela quantidade de atividades que já tivemos até então, mas nós ainda temos uma última mesa para encerrar o dia. Lembrando que todas essas atividades que estão sendo realizadas no dia de hoje, elas servem como insumo, sobretudo, para os coordenadores dos programas de pós-graduação da UFMG para o nosso workshop de amanhã. Eu volto, então, antes de compor a mesa, convidar todos os coordenadores presentes a estarem conosco aqui nesse mesmo espaço para debater e propor ações que serão, então, levadas em consideração pela administração central, dando, então, sequência ao foco do nosso seminário Pós-Graduação em Pauta. A última mesa da tarde é a visão das associações institucionais. Eu tenho o prazer de convidar para compor a mesa o Dr. Vitor Alevato do Amaral, vice-presidente da FAUBAI. Vitor, por favor. Nós agora não teremos... Nós agora não teremos slides, então nós teremos uma mesa convencional, com todos sentados devidamente diante de vocês. O nosso segundo convidado é o professor Dr. Márcio Vinícius Barbosa, diretor do SEGRIFES, que é o Conselho de Gestores de Relações Internacionais das Instituições Federais de Ensino Superior, ligado à Andifes. Dado ao adiantado da hora, nós seremos breves. Cada um dos nossos dois convidados fará uma intervenção entre 15 e 20 minutos. Isso nos dá mais ou menos pouco antes das 6 horas. Teremos um curto debate, nós acreditamos terminar logo depois das 18 horas. Então, sem mais, eu, pela ordem das apresentações aqui listadas, eu passo a palavra ao Vitor Amaral, por favor. Boa tarde a todas e todos. Eu não posso deixar de começar agradecendo ao professor Fábio Alves, ao UFMG, pelo convite à FAUBAI, para falar um pouco do que ela é e como ela trabalha e como ela pode, talvez, ajudar as instituições que fazem parte dela, a avançar no campo da internacionalização. A minha apresentação vai ser breve, até porque eu acho que o que mais estimula a todos nós é o debate, e as questões que vêm depois, tá? Mas vou tentar ser bastante sucinto e até didático em termos do que é a FAUBAI. FAUBAI é a Associação Brasileira de Educação Internacional, mas ela nem sempre teve este nome, Ela nasce em 1988 como um fórum das assessorias de universidades brasileiras para assuntos internacionais. Daí, FAUBAI. Até 2009, foi apenas um fórum. Em 2009, a Assembleia Geral optou por transformar este fórum em uma associação. Daí, então, hoje termos a Associação Brasileira de Educação Internacional. O que mudou, praticamente, foi o grau de articulação que a associação conseguiu com outras agências similares, outras associações similares no Brasil e no exterior. Inclusive porque ela com isso, tendo um
caráter legal, um CNPJ, ela consegue receber, por exemplo, anuidades de seus membros, né? Então, até 2012, praticamente, a FAUBAI, mesmo se tornando associação, era um fórum, e um fórum muito brasileiro, né? Voltado para as questões das universidades brasileiras, das instituições de ensino superior brasileiras, e com alguns convidados do exterior, que normalmente eram palestrantes, que nós convidávamos com o apoio das universidades anfitriãs a cada ano, com o apoio da CAPES, por exemplo, das agências de fomento estaduais, etc. Então, em 2012, nós tivemos uma boa coincidência, organizamos o evento da FAUBAI no Rio de Janeiro, praticamente logo antecedendo a Conferência das Américas para a Educação Internacional. Então, conseguimos, pela primeira vez, uma grande presença de estrangeiros no evento da FAUBAI. E depois, a presença de estrangeiros não parou de crescer. Foi assim em 2013, quando o encontro aconteceu em Natal. Depois, em 2014, ano passado, em Joinville, tivemos quase meio a meio, não é, o número de estrangeiros e brasileiros. E este ano vamos realizar a nossa conferência em Cuiabá, de 25 a 29 de abril. E temos, pela primeira vez, mais participantes estrangeiros do que brasileiros, né? E, pela primeira vez, também uma presença razoável de representantes da América Latina, que é uma coisa muito importante para nós. Esperamos, em Cuiabá, alguma coisa como 500, 550 participantes, o que é um número muito, muito interessante. Mas a FAUBAI nasceu em 1988. Que outra associação similar nasceu em 1988? Associação Europeia de Educação Internacional, EAIE. Isso foi uma surpresa, nós nos demos conta disso recentemente. Nós temos a mesma idade. A diferença é que nós estamos chegando a 550 participantes, e eles têm 4.500 todo ano. Então, veja, é necessário um grau de profissionalismo e de institucionalidade para crescer. Os europeus conseguiram isso muito mais rápido do que nós. Nós estamos agora trabalhando para isso. Então, a FAUBAI, ela congrega instituições, cerca de 200 instituições de ensino superior, né? Mas nem todas elas universidades. Há centros universitários e há faculdades também, tá? É uma associação aberta à entrada de novos membros, basta que o dirigente máximo da instituição queira incluir a sua instituição de ensino superior na FAUBAI, tá? E, em Assembleia Geral, nós, via de regra, aprovamos a entrada dessa instituição. Qual é, portanto, a missão da FAUBAI? É trabalhar pela internacionalização das instituições de ensino superior do Brasil e pela internacionalização, digamos assim, do ensino superior brasileiro de um modo geral. Claro que nós podemos fazer mais por aquelas instituições que são parte da associação, né? Então, ela organiza a cada ano, como eu comentei, uma conferência, né? Não era conferência antes de Joinville, no ano passado, era apenas um fórum, um encontro, passamos a chamar de conferência agora. Este ano, para vocês terem uma ideia, nós recebemos cerca de 120 submissões de trabalho para serem apresentados, né, espontaneamente, não foram convidados nem nada, quer dizer, foram propostas espontâneas que surgiram para a FAUBAI, e daí tivemos que criar um comitê de programa, etc. Foi uma coisa muito interessante, uma mudança muito interessante na estrutura da FAUBAI. E nós temos conseguido nos articular, por exemplo,
com o Itamaraty, com o Embratur, com o MEC. Não é? Eu acho que faz parte, nesse momento, de uma mudança de perspectiva do que significa a imagem do Brasil. Não é? Quando nós vamos, enquanto país, a um grande evento internacional, vou citar dois. Um já citei, que é a EAIE, European Association for International Education, e a NAFSA, que já também não significa, o acrônimo não significa mais bem o que era originalmente, mas que é a Conferência Norte-Americana, né, digamos assim, de Educação Internacional. Quando nós vamos a essas conferências enquanto país, né, e a FAUBAI tem apoiado a saída das universidades, das instituições de ensino superior brasileiras, isso é fundamental. Quer dizer, a Embratur entendeu que isso é importante, o MEC entendeu que isso é importante, o Itamaraty entendeu que isso é importante, né? E tem um trabalho da FAUBAI por trás disso também, inclusive financeiro, ajudando a comprar espaço, a alugar espaço, etc. e tal. Nós temos, nos últimos anos, pelo menos nos últimos 4 anos, organizado recepções oficiais, né, nessas conferências, sempre com a participação de um cônsul ou de um embaixador brasileiro na cidade que cedia o evento. Por exemplo, no último grande evento, que foi em Praga, da IAIE, nós fizemos um coquetel, não é? Estava bom o coquetel, não é? Então, tá. Não é? Istambul também, não é? Istambul teve direito a uma turca cantando bossa nova e tudo mais, e cantando muito bem. Então, é sempre com a participação ou de um cônsul ou de um embaixador, dando as boas-vindas e tal. Então, assim, é mais ou menos o que a gente via acontecer. Vou citar 2 países da América do Sul, com o Chile e com a Argentina, para não ir muito longe. Que nós íamos a essas conferências, grandes estandes, né, o país muito bem representado, e o Brasil, cadê? Era um com uma pastinha embaixo do braço, tomando um cafezinho, negociando. Tal. E a nossa imagem, né? Então, tudo isso, quando a gente fala de internacionalização, é isso também. Claro, isso não tem o menor valor se não tiver gente fazendo pesquisa, né, e ensino de qualidade nas universidades. Mas, às vezes, um pouco como disse a Martina, como é que vocês fazem o marketing? Eu diria mais claramente, como é que você se vende no bom sentido? Como é que você se mostra? É assim, por exemplo, é assim. Então, nós acreditamos que o Brasil precisa se tornar uma marca, né, um destino de educação superior. Será que, honestamente falando, é muito bom para um estrangeiro dizer, estudei no Brasil? Eu fiz a minha graduação no Brasil, eu fiz a minha pós-graduação no Brasil. Vamos pensar um pouco no discurso, né, das pessoas. Será que a gente vê todo dia alguém, vamos dizer assim, com muito orgulho de ter feito isso? Agora, olha pelo outro lado. Quantas pessoas a gente conhece que dizem assim, estudei nos Estados Unidos? Não diz nem aonde, mas estudou nos Estados Unidos, porque a marca, o país tem essa marca, ele é bom, ponto. Não importa nem onde você estudou. Então, a gente precisa se mostrar mais, né? Para que alguém um dia diga assim, estudei no Brasil, você quer mais o quê? Né? Então, isso é fundamental, isso é fundamental. Como eu disse, não é só isso, tem que ter a pesquisa, o ensino de qualidade, etc., etc. Mas isso a gente tem até, precisa mostrar mais. A FAUBAI se estrutura basicamente com um presidente, um vice-presidente, um diretor executivo, um tesoureiro e um secretário. Ninguém recebe salário. Tá? São todas as pessoas que trabalham em outras universidades e que dedicam boa parte do tempo a cuidar dos assuntos da FAUBAI. E ela também tenta trabalhar regionalmente, né? Promovendo encontros regionais e também dos segmentos. Por exemplo, o segmento das federais, que é representado pelo Segrifes, está aqui o professor Márcio, que vai falar um pouco sobre o Segrifes. Quer dizer, o Segrifes não existe exatamente por causa da FAUBAI,
mas é uma maneira natural de reunir as universidades federais, né? E, evidentemente, acho que já falei isso, mas ela é aberta a todos os segmentos, as comunitárias, as privadas, as públicas, né? Todas as instituições podem participar. Fundamental. A nossa conferência anual, e todos estão convidados a participar dessa conferência, não é uma feira de intercâmbio. Não tem salão de exposição. Nosso objetivo não é receber recrutadores de estudantes, né? Quer dizer, não é o foco da FAUBAI. O foco da FAUBAI é receber os gestores principais dos escritórios internacionais das instituições do Brasil e do exterior. Então, são os vice presidents, né, aí o nome varia tanto, internationalization, global, isso, tá, né, são os vice presidents, são os diretores de relações internacionais, são os gestores de relações internacionais de uma maneira ampla, tá? Então, o foco é completamente diferente porque às vezes as pessoas pensam, e os alunos que vão? E o salão do estudante? Não, a FAUBAI não é um salão do estudante. Tem outro perfil completamente diverso. E ela busca integrar as pessoas e criar a possibilidade de networking real, né? Então, com 500 pessoas, é possível fazer isso ainda. Pegar todo mundo nos hotéis, levar para o mesmo lugar, depois tirar todo mundo daquele lugar, levar de volta para os hotéis, promover um jantar, promover um coquetel. E uma coisa que é muito positiva e que todos disseram, por exemplo, ano passado, foi isso. Puxa, como dá para falar com todo mundo, né? São 5 dias, então você consegue, de certa maneira, ver as pessoas e conversar com elas e ter uma conferência com um nível muito elevado, inclusive, das sessões paralelas e plenárias, né? Então, acho que é importante dizer que a FAUBAI, de alguma maneira, ela está se descobrindo ou se redescobrindo nesse momento, porque ela passou muito recentemente de uma estrutura que não era profissional, era de muito engajamento das pessoas que faziam parte dela, sem a menor sombra de dúvida. Mas, hoje, ela começa a se estruturar de uma maneira um pouco mais profissional. Até porque, quando você começa a avançar um pouquinho, os detalhes aparecem, os problemas aparecem, os erros aparecem, né? Então, coisas que nunca foram levadas em consideração, agora, não, mas a sessão tal atrasou. Não, a Europa não é assim, né? Sempre atrasou, mas agora começa, né, os detalhes começam a aparecer. Então, a gente vai mudando um pouco a estrutura da FAUBAI e eu acho que nós estamos muito abertos a ouvir todos, porque uma das questões que tem surgido é o que mais a FAUBAI pode fazer por nós, né? Quer dizer, ela é um fórum, não deixou de ser, em essência, os seus membros conversam entre si, online ou presentes fisicamente, as informações circulam, nós temos conseguido trazer mais de uma centena de representantes internacionais para o Brasil, o que é muito interessante, porque você não precisa sair do Brasil para encontrá-los, sempre que você quer falar com eles, né? Isso tem sido reconhecido, por exemplo, pelo British Council, né, que hoje é nosso parceiro e apoia o nosso evento. Quer dizer, o nosso papel mudou completamente, mas ainda assim fica aquela pergunta, o que mais se pode fazer? O que mais ela pode fazer pela internacionalização da pós-graduação, por exemplo, né, para citar o tema da conversa de hoje. Isso tudo nós temos que, na verdade, descobrir ainda, mas o que nós queremos muito é nos colocar à disposição e nos colocar como atores protagonistas nesse processo, né? Nós temos legitimidade, porque as instituições, a instituição
de vocês, a UFMG, por exemplo, participa disso? Quer dizer, acho que todas as universidades federais, se não quase todas, federais, estaduais e municipais, todas elas participam da FAUBAI, então a FAUBAI tem legitimidade para falar, né, e precisa ser ouvida. E quanto mais a gente for ouvido, melhor para todos nós, eu acredito. E, portanto, eu terminaria por aqui, até, talvez mencionando que uma das coisas que nós gostaríamos muito de fazer, mas nunca conseguimos avançar muito, por exemplo, é criar um curso de gestores de relações internacionais, uma espécie de especialização em gestão de relações internacionais nas universidades. E eu vou dizer, eu não sei se eu tenho um minutinho ainda, porque um caso interessante que aconteceu agora, que na UFRJ, onde eu trabalho, conseguimos uma vaga que eu acho, conversei com várias pessoas do Segrifes, me parece que é uma vaga inédita no Brasil, não sei, de especialista em relações internacionais para a UFRJ. Entendeu? De nível superior, etc. Cargo técnico de especialista em relações internacionais para a UFRJ. Tá, ótimo. Mas tá bom, Vitor, só que você vai ter que dar o conteúdo programático, porque nunca existiu isso, não sabemos nem como fazer a prova. Né? Então, o que aconteceu? Foi interessante, porque 2 professores me ajudaram a fazer o conteúdo programático. Um de Direito Internacional, o outro de Relações Internacionais. Então, estava tudo muito ali, direito dos tratados, direito dos estrangeiros, etc, etc. Muito bem, muito bom. E as agências de fomento, a FAUBAI, o Ciências Sem Fronteiras, e o PEC-G, o PEC-PG... isso não é relações internacionais? Quer dizer, mas não está, de fato, no horizonte dos especialistas em relações internacionais, com exceções, é claro, há pessoas estudando isso, mas são poucos. Não é? Então, quer dizer, existe uma realidade muito própria, muito peculiar de quem trabalha com relações internacionais, por exemplo, em uma diretoria de relações internacionais. Né? Então, fizemos esse edital e toda essa parte das relações internacionais da universidade eu coloquei. Então, FAUBAI virou ponto de prova, acho que a British Council também virou ponto de prova, o DAD foi ponto de prova. Pus isso tudo lá, PEC-G, PEC-PG, porque o sujeito vai ter que estudar isso, né, entrar nos websites e tudo mais para passar no concurso. Né? Então, isso prova, mais uma vez, que a gente precisa ainda de massa crítica e operacional, né, para trabalhar pela internacionalização das instituições de ensino superior. Eu acho que a FAUBAI tem um papel nisso e que eu espero que ela consiga ainda desempenhar. Eu fico à disposição para nós conversarmos um pouco mais depois. Muito obrigado. Eu agradeço muito, Vitor, pela intervenção e passo logo em seguida a palavra, então, para o professor doutor Márcio Vinícius Barbosa, que fará sua intervenção em nome do Segrifes, né, na qualidade de diretor do Conselho de Gestores de Relações Internacionais das Instituições Federais de Ensino Superior. Márcio, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado ao UFMG e ao Fábio pelo convite para voltar a casa. Eu fiz toda a minha formação aqui ao lado, na Faculdade de Letras, graduação, mestrado, doutorado, e fico muito feliz de voltar sempre aqui quando é possível. Atualmente, eu trabalho como homólogo do Fábio na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estou também dirigindo o Segrifes, que é o Conselho de Gestores de Relações Internacionais da Andifes. Para não me perder muito e para ficar no tema que foi proposto sobre a relação entre as RIs e a pós-graduação, eu fiz um texto pequeno que eu vou ler e espero não cansá-los muito. A pós-graduação tem sido a grande protagonista da internacionalização do ensino superior no Brasil e já está bastante documentada a atuação desse nível de ensino no crescente processo de internacionalização e, com incentivos que trazem a inclusão da inserção internacional como quesito na avaliação dos programas, a tendência é que esse protagonismo se intensifique.
Eu não pretendo falar aqui para os coordenadores dos programas de pós-graduação da UFMG aquilo que já é de amplo conhecimento de todos, como a necessidade de se impor ativamente no cenário mundial. Isso foi dito aqui várias vezes durante o dia, né, porque uma a gente pode, alguns estudiosos dividem as ações de internacionalização entre ativas e passivas. Nós temos sido muito mais passivos, enviando os nossos alunos para o estudo no exterior. Nós precisamos agora atuar mais ativamente, recebendo alunos também. Então, esse é um dos temas que tem sido debatido. Outro é o risco de mercantilização dos programas e do ensino, em geral, a despeito das declarações oficiais da Unesco, ou o desequilíbrio na formação e na internacionalização das diferentes áreas de conhecimento. Todos esses temas são muito importantes, acho que principalmente para a pós-graduação, e principalmente se o Brasil quer atuar ativamente nesse processo. Mas aqui eu gostaria de falar de coisas mais caseiras, da relação mesmo de institucionalização da internacionalização, que não é uma coisa simples. Obviamente, então, essas questões são de fundamental importância, mas aqui nós vamos falar de algo mais simples. Como podemos trabalhar juntos em uma... falo em nome das federais, então, em uma instituição federal de ensino superior, para tornar o processo de internacionalização coeso e efetivamente participativo, e como podemos trabalhar juntos entre as instituições federais para fortalecer uma identidade internacional do ensino superior brasileiro. A autonomia das instituições federais nos permite, evidentemente, apenas destacar os casos de êxito e apontar as necessidades de correção no processo de internacionalização, pois não há uma fórmula que se aplique a cada instituição. Para o conhecimento e a análise do que se passa nas instituições federais, a Andifes tem se afirmado, para além de sua importância no diálogo técnico e político com as instâncias decisórias do país, no que diz respeito à educação superior, como um espaço de discussão e de trocas entre as instituições federais, oferecendo a cada uma delas a possibilidade de encontrar e oferecer soluções para os problemas de todas. Ganha, portanto, sentido, no seio da Andifes, a existência de fóruns setorizados para discussão, e isso permite o tratamento em detalhes dos temas relativos a cada área, oferecendo ao conjunto dos reitores mais meios para fundamentar suas decisões em situações específicas, como faz já o Colégio de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação das IFES, o COPROP. Assim como o COPROP, o Conselho de Gestores de Relações Internacionais, que a gente chama de SEGRIFES, atua também propondo soluções na área de relações internacionais. E ele é o mais novo dos fóruns da Andifes. A sua criação coincide com a expansão da internacionalização nas instituições federais. Anteriormente, as questões internacionais eram tratadas unicamente na CRIA, que é uma comissão interna dos reitores da Andifes, Comissão de Relações Internacionais da Andifes, mas ela reunia apenas os reitores. Não, como nem todas as instituições federais tinham um responsável pelo setor de internacionalização, não havia sentido a criação de um fórum. Mais recentemente, algumas, mesmo as mais novas universidades, as que foram criadas há poucos meses, já participam também do SEGRIFES, com pelo menos uma pessoa atuando nessa área. Desde as primeiras reuniões do SEGRIFES, foi possível constatar os diferentes níveis de internacionalização das IFES, começando pela própria constituição de um setor de relações internacionais. Temos instituições, como a UFMG, que é o melhor exemplo do setor de relações internacionais entre as IFES, com uma estrutura complexa que conta com vários servidores, e instituições que têm apenas um servidor atuando junto ao reitor, mais como assessor internacional do que propriamente um gestor de relações internacionais. A denominação do setor também é bastante diversificada. Temos assessorias, diretorias, secretarias e, em 2 casos apenas, pró-reitorias. Essa mistura de diversidade e desequilíbrio na constituição das RIs, longe de constituir um entrave para o nosso fórum, tem nos levado a buscar conjuntamente soluções amplas para os problemas que se apresentam. Uma reunião como esta, por exemplo, promovida em conjunto pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e pela Direção de Relações Internacionais, em muitas IFES é impensável no momento, devido à conjuntura política
e a falta de articulação entre os diferentes setores, que faz com que ocorra uma disputa interna pelo processo de internacionalização. Na absoluta maioria das instituições, o processo de internacionalização é descentralizado, o que faz com que diferentes setores internos estabeleçam procedimentos diferentes para o tratamento de situações semelhantes, multiplicando as fontes de informação e dificultando a unificação de dados quando há necessidade de se comprovar o desempenho da instituição para alguma pesquisa ou avaliação oficial. Se precisamos saber, por exemplo, quantos dos nossos professores são estrangeiros, quantos fizeram sua formação no exterior, quantos fizeram pós-doutorado no exterior, ou quantos são professores da instituição que se encontram em atividades em instituições estrangeiras, ou ainda quantos professores estrangeiros se encontram agora na instituição, é provável que tenhamos de recorrer a diversas pró-reitorias, ou pelo menos às pró-reitorias de recursos humanos, de pós-graduação e de pesquisa. E nada garante que esses dados estejam prontos, pois a necessidade de informações desse tipo é recente. O mesmo pode acontecer se quisermos saber o número de alunos estrangeiros matriculados nos cursos de graduação e de pós-graduação, ou o número de alunos da instituição que se encontra em mobilidade no exterior. São informações básicas, evidentemente, mas nem sempre disponíveis e, menos ainda, com facilidade em todas as instituições. Não é necessário, e nem pleiteamos isso entre os gestores de RI, que todos os processos de internacionalização sejam centralizados no setor de relações internacionais. Por ser um setor transversal na administração central das IFES, as RIs não dispõem de meios para as análises acadêmicas que decidem o mérito na maioria dos processos. Por isso, não devem ser elas a instância que decide o afastamento ou a recepção de docentes, discentes e pessoal técnico-administrativo, mas elas podem e devem ser a instância receptora dos processos, o que permitiria a centralização não dos processos, mas das informações. No caso específico dos programas de pós-graduação, o ideal seria que as RIs partilhassem das informações sobre alunos que saem em mobilidade, como no caso das bolsas de PDSE, ou que ingressam nos programas pela seleção ou por alguma forma de mobilidade, como os acordos de cotutela, por exemplo. O domínio dessas informações e a obtenção facilitada dos dados tem ganhado uma atenção especial junto aos órgãos decisórios, sobretudo os órgãos governamentais, que buscam critérios, muitas vezes numéricos, para balizar políticas de financiamento. Portanto, o estabelecimento de fluxos e sistemas de coleta de dados eficazes ganha importância para a captação de recursos nas IFES. Outro problema importante que é necessário também tratar no âmbito da pós-graduação é o das línguas estrangeiras, que já foi falado aqui anteriormente. A operacionalização do programa Ciências Sem Fronteiras encontrou, na falta de conhecimentos de língua estrangeira, o maior problema para a implementação do programa. Para quem atua na área de línguas estrangeiras, isso foi não um problema, mas uma bênção, porque, finalmente, essa área foi vista com os problemas que ela tem, e desde sempre fala, se alguém quer internacionalizar um país, o país não pode se pensar monolíngue, ele tem que se abrir para o plurilinguismo. Não é nem o caso de aprender inglês apenas, é de aprender línguas. Então, esse problema já começou a ser solucionado pelo MEC com a criação do programa Idiomas Sem Fronteiras, que está ainda iniciando, mas que tem propostas bastante interessantes. E esse programa está disponível, inclusive, para os alunos de pós-graduação. Eu não vou entrar em detalhes sobre ele, porque seria uma outra conferência. Então, a expectativa é que os alunos beneficiados por esses programas, o Ciências Sem Fronteiras e o Idiomas Sem Fronteiras, se tornem alunos de pós-graduação com um melhor desempenho linguístico e que possam colaborar com a inserção internacional dos programas de pós-graduação, sobretudo na publicação de artigos em periódicos estrangeiros. Entretanto, numa perspectiva mais imediata, ainda falando da língua estrangeira, os programas também podem favorecer a performance linguística de seus alunos, começando pelas provas de proficiência. A grande maioria dos programas tem as provas de proficiência como obrigatórias, seja na seleção, seja ao longo da formação do aluno, que deve fazer uma prova de uma língua estrangeira para o mestrado e de 2 para o doutorado, em geral. Ocorre que, quase sempre, essas provas são parciais, ou seja,
não exigem a atuação dos alunos em todas as competências, ler, escrever, ouvir, falar, mas apenas na leitura. Tem sido assim há décadas, e essa exigência se mostra eficaz quando se quer privilegiar apenas o acesso do aluno aos contextos estrangeiros de produção científica. Para que o aluno possa dialogar também nesses contextos externos, apenas a leitura não basta. Ele precisa saber se expressar em língua estrangeira. Por isso, seria benéfica a substituição das provas, anteriormente chamadas instrumentais, por outras mais completas. Se a mobilidade discente na graduação exige um conhecimento linguístico elevado e os alunos têm conseguido vencer esse obstáculo, porque os alunos de pós-graduação também não poderiam fazer o mesmo. Ligada a essa questão, surge uma outra ainda mais complexa, o ensino em línguas estrangeiras, que também já se falou aqui. Se temos alguma pretensão de passar de uma internacionalização passiva, caracterizada pelo envio de discentes e docentes para a formação no exterior, para uma internacionalização ativa, na qual docentes e discentes estrangeiros procuram nossas instituições para aqui realizarem sua formação, precisamos aprender a ensinar em idiomas estrangeiros. Já não convém mais argumentar quanto a isso, que precisamos manter nossa soberania e que aqueles que nos procuram devem aprender a falar nossa língua. Temos exemplos de países altamente desenvolvidos que não utilizam suas línguas nacionais para o ensino e isso não os torna menos soberanos. Além disso, para o aluno que chega a um país estrangeiro para realizar seus estudos, o uso da língua local é importante no cotidiano e não deve ser negligenciado. É possível, portanto, recebermos alunos em cursos que oferecemos em línguas estrangeiras, mas percebemos que esses alunos vão, aos poucos, devido aos estudos ou à necessidade, adquirindo conhecimentos de língua portuguesa que lhes permitem comunicar também nessa língua. A oferta de cursos ou disciplinas em línguas estrangeiras abre as portas das IFES para alunos de toda parte, e não só de países de língua portuguesa ou espanhola, como tem sido a tônica nos últimos anos. Mas, ao mesmo tempo, precisamos ampliar a formação de professores de português como língua estrangeira, pois há uma enorme carência de profissionais dessa área no país, não é só no exterior. No Brasil também há uma carência de professores. Temos apenas 2 ou 3 cursos de formação de professores de português como língua estrangeira, se não me engano. Essa formação é importante para garantir o ensino da nossa língua àqueles que ingressam em nossas IFES, mas também para que o Brasil possa elaborar uma política de difusão do ensino de português como língua estrangeira, que permita uma formação inicial dos nossos futuros alunos estrangeiros já em seus países de origem. Isso me leva a um último ponto que gostaria de destacar e para o qual inquestionável a importância da pós-graduação, o estabelecimento de políticas de internacionalização que correspondam aos anseios das IFES e também aos anseios do país. Um setor de RI não pode trabalhar sozinho no estabelecimento de acordos internacionais e esses acordos não podem começar nas instâncias superiores para depois serem levados aos pesquisadores. Acredito que as cooperações mais eficazes nascem nas bases, como já foi dito aqui também, no contato interpessoal dos pesquisadores e no interesse que suas pesquisas despertam nos estudantes. O setor de RI precisa estar atento a essa movimentação e, para isso, é fundamental o trabalho conjunto com a pós-graduação, pois ela é que acompanha de perto a avaliação dos programas e a produção científica dos pesquisadores. Atuando conjuntamente, é possível orientar o trabalho da RI na prospecção e captação de parceiros estratégicos para a promoção das áreas emergentes na instituição. O fortalecimento dessas áreas em cada instituição permitirá o desenvolvimento de centros de excelência que, aos poucos, poderá caracterizar o ensino superior brasileiro. Já temos uma boa experiência por iniciativa da FAUBAI, em parceria com o MEC, a CAPES, o MRE e a Embratur, como o Vitor acabou de citar, na participação coesa do Brasil nas 2 maiores feiras internacionais, nos Estados Unidos, a NAFSA, e na Europa, a IAI. Mas essa construção de uma identidade para um setor essencialmente plural não é fácil e exige um trabalho conjunto no qual cada IFES pode contribuir apresentando-se bem estruturado e com objetivos próprios e bem delimitados. Em outras palavras, respeitando as especificidades e a autonomia de cada uma das IFES, teremos um todo fortalecido, sobretudo no âmbito da ANDIFES, para melhor representar o país. Obrigado.
Muito obrigado, Márcio. Eu gostaria, então, de abrir para o debate. Renato tem o microfone aí, então, por favor, aqueles que tiverem questões para os nossos dois convidados. Não? Acho que ele só levantou a mão assim. Cuidado com a mão. Eu queria ouvir de vocês uma crítica que seria, com o programa Ciência Sem Fronteiras, a gente deu um salto. O Brasil deu um salto, nós temos algumas críticas assim feitas. Eu acho que hoje o professor Jean Paul aqui falou uma coisa que, para nós, da UFMG, é muito cara, porque nós fazíamos uma seleção lá no passado, e, quando veio a questão de Ciência Sem Fronteiras, a gente ficou um pouco ao sabor, né, dos ventos. E uma coisa que a gente sabe fazer muito. Eu acho que o professor fez uma crítica aqui que eu acho fundamental. Quer dizer, primeiro, o programa é um divisor de águas, tem que ser colocado isso, porque a classe média brasileira, a imprensa, como ela critica por criticar e quer realmente que esse programa que veio de um partido lá, que eles não querem tirar do poder, então não vale, não vale. A crítica é sempre negativa. Eles não conseguem nunca acordar que precisamos fazer uma nação. E esse é um ponto que me incomoda muito. Mas eu queria ouvir de vocês, vocês que vieram aqui hoje para falar, não sou eu, mas eu queria ouvir de vocês uma crítica de como é que a gente pode fazer para melhorar, que eu queria também ter perguntado à nossa convidada dessa tarde, também um pouco isso. Ela falou algumas coisas muito importantes. Eu acho que essa questão de nós temos que fazer esse marketing, que eu acho que é fundamental. E uma coisa importante aí, professor Fábio, que eu acho que nós temos saberes nessa universidade que podem construir muito esses gestores. Por exemplo, em pós-graduação e mestrado, a gente criar um mestrado, temporariamente, uma forma que possa nos ajudar a formar esses especialistas para nos ajudar a construir um treco diferente, né? Obrigado. Bom, no Segrifes, nós fizemos, há 1 ano e meio, mais ou menos, no auge dos problemas encontrados com Ciências Sem Fronteiras, uma reunião dos gestores, que durou uns 3 dias, na qual nós discutimos todos os problemas, cada universidade presente relatou os seus problemas, fizemos uma lista, elencamos para cada um dos problemas uma solução possível e entregamos a sugestão ao presidente da Andifes, que levou ao presidente da CAPES, ao ministro da Educação e discutiu entre eles. Eles agradeceram muito o fato de nós não termos ido à imprensa, mas apresentado os problemas lá dentro. E, algum tempo depois disso, não tivemos, na hora, nenhuma resposta e nem nenhuma ação afirmativa com relação ao tratamento desses problemas. Mas, depois disso, logo em seguida, não sei se foi por coincidência ou não, o professor Jorge Guimarães começou a falar em descentralização do programa, em atribuição da gestão às universidades, privilegiando a pós-graduação, que era uma das sugestões que a gente dava. Ótimo, não precisamos ser os pais da coisa, mas que ela aconteça. Mas não aconteceu ainda, e agora a gente está num processo de mudança na CAPES. Vamos ter de aguardar para saber se a CAPES vai poder vai manter a proposta e vai poder implementá-la. Porque não basta que CNPq e CAPES decidam, existe um comitê gestor que está acima das 2 agências, e esse comitê tem sido radical na questão de deixar a entrada no programa o mais aberta possível, não subordiná-la a nenhum programa de pesquisa. Nós achamos que as universidades perderam muito em relacionamento com as suas parceiras com esse programa. Ele tem servido muito mais para internacionalizar as universidades estrangeiras do que as nossas universidades mesmo, infelizmente. Mas não somos contra ele, de forma alguma. Ele tem, principalmente, efeitos colaterais que não são benéficos. Um deles é o tratamento que se começa a dar às línguas estrangeiras, né? Outro, com investimentos nas universidades. O programa
Idiomas Sem Fronteiras, cria núcleos de línguas, principalmente onde não havia nenhum núcleo de língua, e fomenta isso. Os professores que atuam ali recebem bolsas superiores às bolsas de pesquisa que a gente tem, né, e são dadas pela CAPES. Então, há uma série de questões que a gente chama de efeitos colaterais, né, que, no princípio, eram problemas, mas que acabaram sendo benéficas para todas as instituições. Só o fato de instituições muito pequenas começarem a pensar em internacionalização já é um grande benefício, né? E, para os alunos, é claro, pessoalmente, também é um benefício muito grande. O que nos dá alguma alegria é que, como a professora e também o Cláudio disse, a qualidade dos nossos alunos é muito apreciada no exterior. É muito comum, eu acredito que os colegas também recebam, universidades que não tinham nenhuma parceria conosco, nos procurarem porque tiveram lá um aluno que teve um bom desempenho e eles querem conhecer onde ele foi formado. Então, tem muitos efeitos benéficos, sim. Nós estamos expostos, para o bem e para o mal, né, na comunidade internacional, e acho que ainda podemos tirar muito proveito desse programa. Eu só não concordaria com a proposta do João Paulo Rebaud de deixá-lo apenas na pós-graduação. Eu acho que essa formação, como a gente, nas universidades, não pode atuar lá no ensino médio, nem no ensino fundamental, pelo menos na graduação a gente consegue preparar melhor os alunos. Eles já vão chegar melhores na pós-graduação. Acho que as próximas gerações de pós-graduação no país vão ser muito melhores. Eu queria apenas complementar rapidamente. A FAUBAI ainda não se manifestou formalmente, enquanto associação, sobre o Ciência Sem Fronteiras, pelo menos não por escrito. Agora, vale ressaltar que, na conferência do ano passado, a CAPES esteve presente em uma plenária e garantiu e afirmou que o programa seria descentralizado. Disse para todo mundo ouvir, né? Mas, realmente, de maneira concreta, isso não ocorreu. O que ocorreu foi um maior poder das universidades, das instituições de ensino superior, para garantir a qualidade, vamos dizer assim, do processo. Quer dizer, hoje nós, pelo menos, conseguimos determinar se um estudante tem ou não mérito para participar, né? A UFMG deve ter seus critérios de qualidade, né? E a UFRJ, por exemplo, onde eu trabalho, também tem seus próprios critérios, quer dizer, um número mínimo de reprovações, uma nota mínima, etc., 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 né? Mas foi o máximo que nós conseguimos avançar. E eu queria aproveitar também, fazer complementar um pouquinho o que o Márcio acabou de falar no final agora, né? Que discorda da ideia de que o programa deve ficar na pós-graduação. Eu também discordo, e discordo muito. Inclusive, nós temos um hábito ruim no Brasil. Quer dizer, é olhar para o ensino e dizer assim, não vamos começar com a pós porque vai ser mais fácil. Eu sei que vai ser mais fácil, mas isso nunca vai descer para a graduação. Agora, se você começar na graduação, isso sobe para a pós, naturalmente, não é? Porque o aluno da pós, ele um dia passou pela graduação. Então, vamos começar a dar aula em língua estrangeira? Vamos começar na pós? Vamos fazer um piloto na pós? Mas um piloto na pós, não, porque a pós-graduação já está indo muito bem nesse quesito, sabe? Ela já está andando e a gente não está nem vendo o que está acontecendo. Tenho certeza que na UFRN, na UFMG, tem mais aula em inglês e em outras línguas estrangeiras do que nós sabemos, inclusive porque muitos professores não querem criar muito alarde quanto a isso. Ótimo, continue fazendo. Agora, na graduação é que é o problema, o desafio está ali. Então, a gente tem que começar ali. A gente não pode descer para o ensino médio, mas na graduação, né, está na nossa esfera de atuação. Boa tarde, meu nome é Vitor, eu sou aluno do Direito aqui da UFMG, sou extensionista na área de Direito Empresarial, a bolsa pela FAPEMIG, e gostaria de perguntar, já que me ofereceram aqui, né, me veio uma ideia à cabeça. É lógico que pode parecer um pouco utopia, mas eu vejo que essa ideia de internacionalização do ensino necessita muito do contato da língua. Existe uma língua, que é o Esperanto, que é uma língua universal, que tem uma gramática de fácil acesso, que poderia ser uma opção a mais
além de outras línguas que já são tão utilizadas, principalmente o inglês, que hoje é a língua universal. Eu queria saber se existe alguma visão quanto a essa opção, porque a universidade é onde se produz o conhecimento. Eu queria saber se essa opção é utilizada ou, pelo menos, pensada nas universidades. A resposta é bem simples, não. Não, porque o Esperanto não teve a difusão que se esperava que tivesse, nem a aceitação. Academicamente, ele é muito pouco estudado, e a aplicação dele como língua franca é menos ainda. Então, o latim é mais falado que o Esperanto, só para você ter uma ideia. Não, eu só reforço o que já foi dito. Aliás, o risco aqui é a gente ficar falando 3 horas sobre isso. Você pegou uma mesa aqui de pessoas que estudam línguas, então o Esperanto é uma língua artificial e não funciona, nunca funcionou, e eu acho que pode ser que outra língua artificialmente criada venha a funcionar, mas eu não duvido muito que seja o Esperanto, né? O que está por trás do poder da língua e da difusão da língua é o poderio econômico por trás dela. É o que foi comentado, é o soft power, né? E às vezes o hard também. Enfim, não vou me alongar, mas não é nem viável discutir. Na prática, o inglês que se fala internacionalmente é uma língua fabricada também. Não tem muito a ver com o inglês nativo dos países de língua inglesa. Temos, então, uma última pergunta, para nós não nos estendermos muito mais. Já passam 4 minutos das 18 horas, mas, por favor. Ok, eu sou Marcelo Terra Cunha, coordenador de pós-graduação em matemática. Vou continuar no assunto idioma, mas aí buscando um pouco para o lado institucional. O Idioma Sem Fronteira, eu sei que houve uma demanda e eu não sei se essa demanda avançou, porque hoje em dia, que eu saiba, ele funciona para os estudantes regularmente matriculados. Já foi expandido para técnicos, já que isso é um dos pontos centrais. E você tocou no assunto exames de língua dentro dos programas. Eu busquei uns tempinhos atrás e não achei. Existe regulamentação geral que precise ser obedecida, ou é só lembrança de uma época onde pós-graduação significava cultura e, portanto, mestrado uma língua e doutorado 2 línguas? Ótimo, estou gostando de ver. É muito mais uma tradição do que uma regulamentação, mesmo porque os programas são autônomos para estipular a forma de seleção que eles pretendem, na maioria das universidades. Então, eu acho que isso pode ser mudado, sim, acho que seria muito benéfico. Isso resolveria, por exemplo, um grande problema nosso, que é a falta, o baixo índice de publicação em periódicos estrangeiros. Se já se exige uma performance linguística boa do aluno que entra no programa, a chance de ele querer e poder publicar em língua estrangeira é muito maior, né? Então, acho que a gente negligencia um pouco isso com os alunos de pós-graduação, não sei porquê. Na minha universidade, por exemplo, falo, mas nós não temos candidatos, não temos numa seleção, talvez, mas na próxima eles já se preparam. Não é necessário lotar todas as seleções, né? A gente pode estabelecer alguma exigência. Com relação aos técnicos, sim, está aberto, pelo menos o inglês. O francês está iniciando agora, já tem um Français Sans Frontières, que é um programa cedido pela Embaixada da França, porque os alunos começam, assim como no inglês, começam online a formação, e o My English Online já está disponível para os técnicos também. Não há lei, não há regulamentação. Acho que vou contar um caso que acho que ilustra bem isso. Anos atrás, final da década de 90, houve uma grande exposição de arte espanhola no Rio de Janeiro, no Museu Nacional de Belas Artes. O rei da Espanha, não o atual, o anterior, teve lá, aquela coisa toda. Depois, o curador da exposição contou que ele disse, olha, tem um quadro muito grande para entrar, vamos abrir aquela porta ali do museu? E alguém disse, não, aquela porta não abre. Mas como não abre? Não, ninguém nunca abriu. Ele disse, então, vamos abrir pela primeira vez. Então, é exatamente isso. Alguém fechou a porta e disse, não, essa aí não pode abrir. Tá? É contra a lei, é contra o povo, é contra a índole do brasileiro, é contra tudo, mas não tem regulamentação. Hoje, na UFRJ e em várias outras universidades federais,
Você pode apresentar tese de doutorado, dissertação de mestrado em língua estrangeira, não é em inglês, não, é em língua estrangeira, qualquer, tá? E defender essa tese e essa dissertação em língua estrangeira. Então, você pode assinar acordo internacional em língua estrangeira, desde que providencie uma tradução. Portanto, isso é um mito criado e que, para se destruir, é complicado, não? Vou agradecer aos nossos convidados pelas exposições, pelos esclarecimentos. Vou agradecer a todos vocês pela presença até essa hora da noite. Já são 7 minutos passados das 18 horas. Eu vou me permitir 3 minutos do tempo vou tomar 3 minutos do tempo de vocês, só para fazer um curto apanhado do nosso dia. Nós começamos às 9 horas da manhã, ou um pouquinho depois das 9, com uma presença institucional forte, como a nossa primeira mesa, palavras do presidente da FAPEMIG, do representante da presidência da CAPES, do nosso reitor, seguida de uma palestra que propositalmente foi escolhida para ter um cunho bastante amplo. Alguns de vocês devem ter reparado que o foco não era especificamente em pós-graduação, né? Mas é um convite para a pós-graduação também acolher a internacionalização em casa, é um elemento de reflexão importante. Tivemos a presença dos nossos colegas e parceiros russos, né, que adentraram aí com algum ruído o nosso espaço. E, na parte da tarde, tivemos, então, a oportunidade de ouvir representantes de agências internacionais, o DAD, o Campus France, pelo Conselheiro de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França, o Conselho Britânico, e agora as instituições representativas da internacionalização do ensino superior no Brasil, o FOBAI, o CEGRIFES. A nossa perspectiva foi oferecer a vocês, ao longo do dia, insumo de qualidade para uma reflexão, para a qual convidamos a todos a dar continuidade amanhã nos nossos workshops. Para nós é muito importante ouvir, debater, coletar essas informações, e nós esperamos poder fazer isso, inclusive, na forma de um documento. Cada grupo de trabalho terá um relator, nós teremos uma plenária no final do nosso evento de amanhã, no final da manhã, e essa plenária, então, tem por objetivo, né, ou aspiração, digamos assim, a produção de algum documento que nós possamos utilizar como material de reflexão e indução das nossas políticas para a internacionalização da pós-graduação. Eu quero agradecer, em especial, a todos os nossos convidados pela presença, pela honra que nos deram. Eu quero agradecer a todos vocês presentes, em meu nome, em nome da minha colega Miriam Jorge, diretora adjunta de Relações Internacionais, em nome do professor Rodrigo Duarte, pró-reitor de pós-graduação, em nome do professor Humberto Stump, pró-reitor adjunto de pós-graduação, a administração central, a pessoa do nosso reitor e da nossa vice-reitora, e a todos os colegas que, junto conosco, construíram a possibilidade desse seminário. Eu, antes de encerrar a sessão e os trabalhos de hoje, gostaria, então, de mais uma vez convidar a todos a se juntarem a nós amanhã, nesse mesmo espaço. A sessão terá início às 9 da manhã e o término previsto para as 12h30. Eu, com isso, então, dou por encerrados os trabalhos por hoje. Muito obrigado.